Isso não existe em nenhum lugar. Agora, para fechar esse ponto, que o senhor não vai responder as perguntas de acordo com a Bíblia, eu quero perguntar assim, como que Jesus, os apóstolos de Jesus e Paulo, foram os seus profetas, que para mim isto é uma coisa bem estranha, se Jesus mesmo disse que ele só foi enviado para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, está em Mateus 15, 24. E quando Jesus dá ordem para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como que você diz que Jesus, os seus apóstolos e Paulo é o seu profeta? Eu queria que você me respondesse isso. Como que é possível você ter profetas, já está errado, que no plural, profetas, isso não existe, mas como que alguém que morreu ou que saiu de cena 2000 anos atrás pode ser o seu profeta hoje? O seu microfone. É um bombardeio, é muitos questionamentos, mas eu vou fazer 3 perguntas, aí vocês dizem sim ou não, né? A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Os profetas morreram, então a palavra morreu? Sim ou não? Sim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Morreu. Sim. Ela morreu? A palavra do apóstolo Pedro, de Paulo e de Jesus morreu. Não é viva e eficaz. Morreu com eles. Quer que eu explique? Diga só que sim. Ou quer só que eu responda? Sim, sim ou não, morreu. Sim, mas quero que você clareie a pergunta. Eu não entendi bem a pergunta. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Você fala, como é que um profeta que já morreu pode ser meu profeta hoje? A mensagem deles está viva ou está morta? A mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo e a mensagem de Pedro. Está viva ou está morta? As palavras dos profetas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não morre. A palavra de Deus está viva. Sei. Agora, a outra pergunta, né? Então, só aí a sua resposta. Então, eu posso seguir a palavra de Paulo e de Pedro? Então, ele é o meu profeta. Aquilo que Pedro e Paulo falou, né? Eu sigo. A outra pergunta, quem nasceu primeiro, a tradição ou a Bíblia? Só responde, a Bíblia ou a tradição? Quem nasceu primeiro? Sim. A Bíblia eu não sei. Ou a tradição? Responda você, responda aí. Se não tivesse tradição, não teria Bíblia. A Bíblia são fatos da tradição. Quando eu falo aqui tradição, não estou falando do que vocês acham que eu estou falando de tradição, daquilo que a igreja prega. Né? Por exemplo, Cristo não falou, ide e escrevei e depois anunciai. O que é que ele falou? Anunciai. Depois ele instruiu pessoas para escrever todos aqueles anúncios. Compreende? Foi tanta pergunta sua, até me esqueço que eu não sou muito bom de memorizar. Né? Deixa eu repetir a pergunta. Porque você está falando outras coisas, aí nós ia falar sobre Bíblia, sobre tradição. Eu ia simplesmente dizer que a Bíblia não veio da tradição, a Bíblia veio dos profetas. A Bíblia não é fruto da tradição, a Bíblia é fruto dos profetas. Cada livro da Bíblia é fruto de um profeta. Vamos deixar esse ponto aqui, vamos voltar para o ponto anterior. A pergunta era como que Jesus, os seus apóstolos e Paulo seus profetas hoje, se o próprio Jesus disse que ele tinha vindo somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele, Jesus, deu ordem aos seus discípulos irem pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como que você, um brasileiro, 2000 anos depois, vem dizer que Jesus e os seus apóstolos é o seu profeta? Vou repetir, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A mensagem que Paulo pregava a todas as nações, como nós falamos naquele dia, era a mesma mensagem que Cristo pregou aos judeus. Então, o apóstolo Paulo, ele não obedeceu a Jesus. Ide somente às casas das ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo foi para quase todas as nações, então Paulo desobedeceu a Jesus.
Porque a mensagem... Paulo, sim, ele desobedeceu. Não, Paulo ele não não era, pregou aos judeus? Paulo não era discípulo de Jesus de Nazaré e Paulo não era apóstolo de Jesus de Nazaré. Paulo nem conheceu Jesus de Nazaré. Paulo foi chamado para ser um apóstolo e profeta sobre a terra aproximadamente 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Eu estou falando sobre Jesus. Jesus teve 12 apóstolos, né? Escute, vamos entender, para que as pessoas entendam. Eu perguntei, Jesus e os apóstolos de Jesus eram 12. Paulo não está entre os 12 apóstolos de Jesus. Jesus e os seus 12 apóstolos foram enviados somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo depois veio e ele foi separado e enviado para pregar aos gentios e não às ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, mas a mensagem era a mesma mensagem dos apóstolos, né? Paulo não pregou a mesma mensagem dos apóstolos. Não a mesma. Não era a mesma mensagem. Ele pregou o quê? Vamos lá, vamos ao ponto. Daniel, vamos ao ponto. Só me responda, o que foi que Paulo pregou, então, se não foi a mensagem? Nós já vamos a Paulo. Paulo pregou uma nova revelação. Paulo mesmo disse isso. Qual? Agora, veja bem, quando Paulo foi chamado a caminho de Damasco... Pera ainda. Paulo pregou a mesma mensagem. Paulo, ele foi perseguir os cristãos porque ele sabia qual era a mensagem. Por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, fala que Paulo presenciou a morte de Estevão. Entregaram lençóis para um jovem chamado Saulo, segurar e depois apedrejaram Estevão. Depois Paulo, aí fala que tinha um jovem chamado Saulo que era temido pelos cristãos. Então, Paulo, ou melhor, Saulo, antes de ser Paulo, ele conhecia a mensagem do evangelho. Agora, ele não acreditava e perseguia, né? Não foi a revelação que Paulo teve, a única, foi aquela do caminho de Damasco. Até o próprio evangelho, lá o texto fala, Paulo, por que você persegue a minha mensagem? Persegue a mim. Depois daquilo, né, ele se converteu. Ele passou aquilo que ele era contra a mensagem de Estevão, ele passou a anunciar para todas as nações. Se ele prega outro evangelho que não era o mesmo dos apóstolos, então qual era? Vamos lá. Quando Paulo foi chamado a caminho de Damasco, isso foi aproximadamente 20 anos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Foi por volta do ano 53. Para começar, Paulo não conheceu Jesus de Nazaré e Paulo não conheceu, não era um dos apóstolos de Jesus de Nazaré. E Paulo foi enviado para pregar aos gentios. E depois de sua conversão a caminho de Damasco, presta atenção, Daniel, quando ele foi chamado a caminho de Damasco e a sua conversão, passou-se 14 anos. 14 anos depois é que Paulo foi a Jerusalém para comparar a mensagem que ele pregava com a mensagem dos apóstolos. 14 anos depois, ele já pregava há 14 anos, e ele foi lá para mostrar, para ver se a sua mensagem estava de acordo, e ele viu que estava de acordo. Agora, Paulo pregou uma nova revelação. Paulo disse lá, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Se Paulo já sabia de toda a revelação, não tinha necessidade dele ir comparar sua mensagem com a dos apóstolos de Jerusalém, uma vez que ele já sabia. Paulo era um profeta mensageiro. Eu vou concluir, um momento. Paulo tem uma revelação. Não confunda a revelação com visão. O que Paulo teve a caminho de Damasco foi uma visão. Aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. Isto é uma visão. Revelação trata-se daquilo que Deus vai dizer ao profeta para ele pregar. Aquilo que a humanidade não sabe. Um profeta é como um cientista. Você não pode pedir, Daniel, para um cientista hoje vir repetir o que o Einstein disse, repetir o que Galileu disse. Você não pode querer que um cientista de hoje venha para repetir o que um outro cientista já disse. Você não pode querer que Cacô Felipe venha aqui só para repetir. É claro, um profeta pode fazer menção de um outro profeta. Um profeta pode fazer menção da mensagem de um outro profeta, como fez Jesus, como fez Paulo e como faz hoje Cacô Felipe. Então, vou repetir, 14 anos depois da conversão de Paulo, depois dele ficar 14 anos no deserto da Arábia, é que ele foi visitar os apóstolos de Jerusalém para comparar a sua mensagem com o que os apóstolos pregavam. E quando Paulo soube que agora a revelação estava com ele, que a chave dos céus, que estava com Pedro, agora estava com ele, Paulo diz que ele, como sábio arquiteto,
ele colocava o fundamento. E se até mesmo o anjo do céu pregasse diferente dele, fosse maldito, porque ele, Paulo, havia recebido a revelação de Jesus Cristo. Revelação é aquilo que não foi dito, aquilo que a humanidade não sabe, senão seria uma repetição. Deus não envia ninguém para repetir. Isaías não veio repetir a mensagem de Moisés, Jeremias não veio repetir a mensagem de Isaías, Jesus de Nazaré não veio repetir a mensagem de Paulo, Pedro não veio repetir só o que Jesus diz. Pedro recebeu uma nova revelação e ele colocou nas suas cartas. Paulo recebeu nova revelação e ele colocou nas suas cartas. Hoje, o homem que tem a revelação de Deus, para os nossos dias, tem que ser um homem vivo. Paulo está morto. Jesus de Nazaré não está aqui. Pedro está morto. Agora, a pergunta que eu lhe fiz, você não quis responder, é: se Jesus e os seus apóstolos, seus 12 apóstolos, foram enviados para pregar somente aos judeus, como que você, um homem das nações, 2000 anos depois, vem dizer que é discípulo ou que tem por profeta Jesus e os apóstolos? Isto é uma inverdade, isto é uma loucura, uma vez que os apóstolos só foram pregar aos judeus. E é dito lá em, penso que Mateus, capítulo 28, versículo, Mateus 24, Mateus 19, versículo 28, em diante que 12 tronos seriam postos para que os seus 12 apóstolos julgassem as 12 tribos de Israel. Os apóstolos de Jesus, Daniel, vai julgar somente as 12 tribos de Israel. Onde é que você entra nas 12 tribos de Israel? Como que eles vão te julgar uma vez que eles são seu profeta? Você está dizendo loucuras aqui. Se Deus tem que ter um profeta na terra, tem que ser um profeta vivo. E Deus nunca deu à humanidade um livro sagrado. No tempo do dilúvio, Deus não deu livro sagrado, Deus deu um homem chamado Noé. No tempo do Egito, Deus não deu um livro sagrado, Deus deu um homem chamado Moisés. Em cada geração, observe na sua Bíblia, mesmo a Bíblia católica, você vai ver Deus dando um homem. É um homem que tem que guiar a humanidade. E não é o Papa de Roma, porque ele não foi estabelecido por Deus. O Papa de Roma é um servo infiel do profeta Cacó Filipe. O Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, todos os líderes religiosos que estão sobre a terra hoje, são servos infiéis do profeta Cacó Filipe. E é a mensagem do profeta Cacó Filipe que eles devem pregar. Os mandamentos que estão na mensagem do profeta Cacó Filipe, que eles devem observar e ensinar o povo para que eles e aqueles que acreditam neles possam ser salvos. Mas se você tiver a resposta, como que você, um homem das nações, pode ter por profeta Jesus e os seus apóstolos 2000 anos depois? Quando você vem dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, sim, a mensagem está viva. No tempo de Jesus, a mensagem de Moisés estava viva, mas não para salvar. Estava viva porque é a palavra de Deus, mas Jesus não veio pregar a mensagem de Moisés. Depois, Jesus não mandou ninguém para repetir o que ele tinha dito, mas ele disse que quando viesse o Espírito da verdade, eles entenderiam muitas coisas que Jesus não podia falar. Jesus disse: eu tenho muito para vos dizer, mas eu não posso dizer agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos fará saber essas coisas. Mas que coisas eram essas? Essas coisas Pedro colocou nas suas cartas e Paulo colocou nas suas cartas. Eu vou concluir. E hoje o profeta Cacó Filipe é aquele que tem estas coisas que o Espírito lhe ia revelar para o nosso tempo, para que nós possamos ser salvos. É muita coisa, meu irmão. Agora, você acabou de se contradizer, que Deus não deu livro para ninguém escrever. Aí você, por exemplo... Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que Deus nunca deu um livro para conduzir a humanidade, para salvar a humanidade. Eu disse isso. Não sei. A Bíblia é fruto do que os apóstolos falaram. É fruto dessa tradição, né, que chegou até nós graças a esses escritos. Né? Agora, por exemplo, se Paulo não pregava repetição, né? Agora, eu só queria saber qual, de todas as cartas de São Paulo, o que é que ele diz que os apóstolos não falavam, que Estevão falava. E a outra coisa, que aí é onde está o grande problema, então, se o evangelho é uma repetição e o profeta vem pregar algo novo, né? E até agora estou esperando por esta bendita mensagem. Qual é a mensagem que não é repetição de Cacó Filipe, né? Até agora eu estou esperando isso. Certo. A sua primeira pergunta é o quê? Você fez 2 ou 3 perguntas. Eu quero ver a primeira pergunta que você fez. A primeira pergunta era se o apóstolo Paulo não repetiu aquilo que os apóstolos falavam, né? Então, para ele,
era algo novo, segundo você. Né? Qual é a mensagem que Paulo não pregou, que está na Bíblia, que os apóstolos e Estevão falou? E se aí, onde está a grande chave do problema, e é o que eu estou esperando até hoje, então, Cacau Felipe não vem pregar aquilo que já foi dito, ele vem pregar algo novo. O que é de novo que ele prega? Você falou aí a condenação de muitas igrejas, inclusive a igreja católica. Eu quero saber qual é a mensagem salvífica, porque até agora deu para entender que a mensagem salvífica é eu sair da igreja e seguir Cacau Felipe. Sim, mas qual é a mensagem dele? Né? O que é que eu devo fazer para conseguir a salvação? Aceitar Cacau Felipe. Sim, mas aceitar o que dele? O que é que ele tem para me dar? Certo. Se você tivesse vivo no tempo do Noé, você tinha que sair das igrejas e você tinha que seguir um homem chamado Noé. Então você ia perecer nas águas do dilúvio, depois você ia ao inferno. Se você tivesse no tempo do Egito, quando o povo estava escravo no Egito, você tinha que sair das muitas religiões egípcias e seguir um homem chamado Josué. Melhor, chamado Moisés. E depois, quando Moisés saiu de cena, você deveria seguir um homem chamado Josué. No ano 33, Daniel, se você estivesse lá, você teria que sair da igreja dos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, que hoje são católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, e você tinha que seguir um homem chamado Jesus. Se você estivesse vivo no tempo de Paulo, você tinha que deixar a sua religião, e você tinha que seguir um homem chamado Paulo, você tinha que ser um imitador, um discípulo de Paulo. E quando você pergunta o que Paulo pregou diferente dos apóstolos, Paulo disse que o que ele pregava era idêntico, era igual ao que os apóstolos pregavam, mas ele tinha uma nova revelação para os gentios. Sim, você pode ler as 14 cartas de Paulo. Eu vou concluir. Revelação, então? Vamos lá. Basta qualquer pessoa pegar as cartas de Pedro, leia as cartas de Pedro, leia as cartas de Paulo e me diga se é idêntico, se é a mesma coisa, se tem uma repetição. Não é. Paulo tinha uma nova revelação. Não, pelo menos me diga, pelo menos uma mensagem de Paulo que é diferente. Tá bem. Sim. Por exemplo, Jesus e Pedro não disse que uma mulher não poderia ensinar o próprio marido e que a mulher não poderia pregar na igreja, que a mulher deveria perguntar isso ao seu próprio marido em casa. Você não encontra isso escrito literalmente nas cartas de Paulo, nas cartas de Jesus, ou no Evangelho de Jesus, e também nas cartas de Pedro. Você pediu uma coisa, agora vamos para frente. Então, se você tivesse vivo lá no tempo de Paulo, você não poderia dizer: eu devo ficar aqui na minha igreja e seguir o que Pedro disse, o que Jesus disse, o que tal profeta disse. Não, senhor. Você tinha que abandonar a sua tradição, a sua religião, e você tinha que seguir Paulo, que era o profeta vivo do seu tempo. Aqui, você tem que deixar esse catolicismo, essa religião satânica e diabólica, e seguir o profeta vivo do seu tempo. Porque se você não concorda que o catolicismo, essa igreja católica, a qual você pensa que é a santa igreja, a única igreja, a verdadeira igreja, ela matou 68 milhões de cristãos na tal Santa Inquisição. Como que uma igreja pode vir de Deus, Daniel, em tempo de graça, e matar pessoas, decapitar pessoas, enforcar pessoas, queimar pessoas, fazer todo tipo de crueldade, maldade com as pessoas, e depois se passar por uma santa igreja? Você disse que é estudante da religião católica, é formado em filosofia. Como que uma igreja é de Deus, essa santa igreja que você disse que é uma, mas, na verdade, existem muitos grupos católicos, a qual o Papa reconhece todos, mas existem muitos grupos católicos com ensinamentos diferentes, e você não pode negar isso. A Igreja Católica, o catolicismo está cheio de grupos. Agora vamos lá, a pergunta deixa eu lhe perguntar. Deixa eu dizer uma coisa. É porque você faz pergunta e nem responde a minha. Qual é a mensagem de Cacau Felipe? Cristo tinha uma mensagem, Paulo tinha uma mensagem. Qual é a mensagem de Cacau Felipe para os nossos tempos? É isso que eu quero. É só sair da igreja? Eu repeti, olha, eu repeti para você lá no começo do debate algumas trechos do livro do profeta. O livro do profeta tem 144 capítulos. Você quer que eu repita tudo isso aqui? Nós não temos tempo. Sim, a mensagem do profeta Cacau Felipe. Escute, para você ouvir. Ele veio dizer que todas essas igrejas... Calma. Não, isso aí você já falou. Eu estou respondendo. O que é que eu devo fazer para conseguir a salvação? Só sair da igreja católica, eu já respondi isso também. Todas as pessoas que estão ouvindo, eu vi respondendo. A salvação é você reconhecer o único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, e aquele que Jesus Cristo enviou para o seu tempo, que é Cacau Felipe. Essa é a salvação. Reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou, Cacau Felipe.
João 13:20 diz, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Quem disse isso? Foi Jesus que disse. Eu te pergunto, foi Jesus que enviou o Papa Francisco? Não foi, Daniel. Foi grupos de cardeais que o estabeleceu. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Porque ele havia prometido em Mateus 23, versículo 34 e 35, e Lucas 11:49, que ele mesmo enviaria profetas para a terra. Hoje, o profeta de Deus é Cacô Filipe. Agora, você não pode ir nessas igrejas, é um mandamento. Você não pode ler falsas bíblias. Essa Bíblia que você tem aí é um canário de bruxaria, você tem que tocar fogo nisso, é uma Bíblia católica. Você não pode congregar com essas pessoas dessas igrejas, dessas religiões, porque são espíritos de demônios, são demônios que operam nessas igrejas. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.